Oi, gente. Na nossa aula hoje, nós vamos falar sobre Gênesis capítulos 4 e 5. Aqui nós temos que lembrar o que aconteceu antes para lembrar o que estamos vendo nessa história hoje. Então, a gente viu a criação, 2 capítulos falando sobre a criação do mundo. Deus fez tudo perfeito. Deus criou o mundo da forma que era para ser. Era tudo bom quando ele terminou. Depois veio o homem, e como Deus deu a oportunidade de escolher entre Deus e seus próprios desejos, o homem escolheu errado. Então, em capítulo 3, a gente estudou sobre a queda, a consequência da queda, que agora existe essa natureza de pecado, e agora em capítulo 4, essa história vai mostrar a consequência do pecado. A gente vai ver aqui em capítulo 4 uma imagem para deixar claro o que aconteceu, como foi grande essa queda. Porque a gente viu um jardim perfeito, que o homem andava com Deus em intimidade todos os dias. E hoje em capítulo 4, a gente vai ver a primeira pessoa que vai matar uma outra pessoa. É uma história muito triste, mas eu acredito que Deus colocou essa história depois da queda para mostrar para a gente com clareza o resultado do pecado, a consequência do pecado. Então, a Bíblia não fala todas as histórias, mas fala algumas histórias importantes para a gente poder entender a mensagem. A mensagem de capítulo 3 é que Deus fez um mandamento que era para proteger as pessoas. As pessoas decidiram fazer contra o plano de Deus, e aqui, agora em capítulo 4, eles vão ter que lidar com a consequência disso. E a consequência vai ser que um filho desses que entraram em pecado vai matar o outro. É uma história muito triste. Mas vamos entrar na história, vamos ver o que acontece, e a gente vai ter algumas aplicações para as nossas vidas também. Então, Gênesis, capítulo 4, e o primeiro versículo está escrito assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou, e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Então, talvez eles tiveram outras meninas antes, talvez foi por isso que falou que tem um filho homem agora. Com certeza, em algum momento, eles estão tendo mais filhos. Ou antes ou depois, eles vão ter muitos filhos. A gente não sabe quantos filhos, mas eles vão tendo filhos. E é esses filhos que, eu sei que são irmãos, é estranho, mas eles vão casar. Eles vão casar um com o outro. Não tinha problema fazer isso ainda. Na lei de Moisés vai ser proibido isso. Mas aqui, o problema com genética é quando tem uma parte que tem uma fraqueza em uma parte da genética e outra parte tem a mesma fraqueza. É aí que vai nascer filhos com problemas, que é o que a gente vê quando irmãos têm filhos hoje em dia. Não é permitido porque vai ter filhos com problemas, porque não tem essa cobertura na genética. Nesse tempo era tudo puro, então não tem esse problema ainda. É uma coisa que vai ter problema mais para frente. Então aqui vai ser realmente todos os irmãos que vão casar. É estranho, mas é a história. Aqui Caim é o primeiro que está falado aqui, e depois a gente vai ver mais 2 irmãos, mas nós sabemos que eles têm outros irmãos. Aqui fala sobre 3 deles, Caim, Abel e depois Sete. Mas os outros a gente não tem toda a história. Como eu falei na primeira aula, existem muitas perguntas que nós não temos as respostas. A gente queria saber quantos filhos tem, a gente queria saber, né, como foi esse processo de encher o mundo com pessoas, quanto tempo demorou. A gente não tem essas respostas, mas nós sabemos que aqui Caim nasceu e nós temos a história dele porque Deus quer mostrar para a gente sobre o resultado dessa natureza de pecado, e é isso que a gente vai ver. Então, Caim nasceu,
Depois nasceu o irmão dele, Abel, em versículo 2, e a Bíblia vai falar para a gente que Abel era um pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Então, os dois nasceram dos mesmos pais, mas eles têm dons diferentes, eles têm interesses diferentes. Isso não é errado, isso é bom. Eles podem, né, ajudar um ao outro. A gente precisa de pessoas com dons e personalidades diferentes. Isso é bom pra gente, mas vai ser um problema aqui por causa do coração do homem. É uma coisa boa, mas quando o coração está errado, a gente vai ter problemas. Então aqui vamos ver versículos 3 a 5 e ver a história, o que acontece. Versículo 3, e fala assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Então aqui é uma história interessante. Esses dois irmãos, eles têm trabalhos diferentes. Um trabalha no campo com os rebanhos, é pastor de ovelhas, e outro trabalha como agricultor com as plantas e faz a plantação. Os dois trouxeram um dia uma oferta para o Senhor. Os dois querem estar bem com Deus. Os dois entendem que Deus é Deus. Os dois querem aceitar ou pelo menos mostrar algum tipo de respeito para Deus fazendo esses sacrifícios. Nós temos que ver algumas coisas nessa história. A primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que existe algo aceitável a Deus e existe algo que Deus não aceita. Deus tem uma forma que nós podemos ter acesso a Ele. Deus abriu um caminho que a gente pode ter acesso a Ele. E existe uma forma que Ele aceita. Nós, na nossa natureza, nós queremos alcançar Deus da forma que a gente quer. Mas nós não temos a liberdade de decidir como a gente quer fazer isso. Uma coisa que nós temos que saber sobre Deus é que Ele decide como nós podemos ter acesso. Ele deixou uma forma que a gente pode ter acesso a Ele, mas é a forma que Ele falou, não como nós falamos. Então aqui a gente vai ver que Caim não foi aceito. Eu acredito que Deus tinha falado isso em algum momento. A gente não tem isso na história, mas a gente vai ver lá em Hebreus que fala sobre Abel, que ele fez o sacrifício que Deus aceita. Então, de alguma forma, ele sabia que era para fazer dessa forma. A gente vai ver também que Deus vai falar com Caim mais para frente que ele fez errado e que ele pode fazer diferente. Então, Deus falou, Deus deixou claro para ele e Caim decidiu que ele quer fazer errado. Ele não quer fazer o plano de Deus, ele quer fazer do jeito dele. Quando alguém tem um coração duro assim para fazer o que ele quer e não o que Deus aceita, nunca vai ser bom. Sempre vai ter problema. Então aqui nessa história, a gente pode ver uma outra coisa interessante. Eu acho que não é o ponto principal, mas é interessante só para mostrar o coração dos dois. Aqui a gente pode ver que Caim, aqui fala em versículo 3, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, parece aqui em versículo 3 que Caim deu do que ele tinha, ele é agricultor, então ele deu do trabalho dele, né? Ele deu o que era mais fácil para ele, e ele deu, parece que é o que sobrou, né? Passado algum tempo ele deu, então não foi de primeira importância para ele. Não foi a coisa principal na vida dele. Mas ele fez isso, passado algum tempo ele fez essa oferta. Olha a diferença aqui, Abel, versículo 4. Por sua vez, Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então, olha a diferença. Passado algum tempo, Caim ofereceu. Mas Abel deu das primeiras crias, ele deu das partes gordas do melhor que ele tinha. Ele deu para Deus, ele ofertou o melhor que ele tinha. Não era por isso que ele foi aceito, eu acho. Mas isso mostra o coração dele.
Lembra que a gente viu em Hebreus, no nosso último estudo em capítulo 3, sobre o sangue. Deus aceita o sangue. Então eu acredito que Deus tinha falado para eles em algum momento que tinha que ser um sacrifício de sangue. Vai ser assim na lei de Moisés. Foi assim quando eles pecaram para cobrir o pecado deles. Então eu penso, de novo, não é algo que está escrito, mas é meu pensamento. Eu acredito que Deus tinha falado isso para eles em algum momento, porque Abel fez pela fé. A gente tem que dar nosso melhor, mas nós temos que dar também o sacrifício que Deus aceita. O que Caim deu era legal porque era do trabalho dele, mas não era o que é aceitável a Deus. E nós temos que ver essa diferença aqui nessa história. Então, Caim, depois de não ser aceito, ele está irritado, se enfureceu, fala aqui em versículo 5, versículo 6, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus mostrou para ele o perigo que existe. Ele falou para ele, isso é perigoso, você está com o coração duro, você tem que mudar, não tem que continuar nesse caminho. No próximo versículo, versículo 8, ele foi para o campo e matou seu irmão. Ele não ouviu quando Deus falou para ele, ele endureceu ainda mais o coração e ele foi e matou seu irmão. Por que ele fez isso? Porque ele quer ser aceito por quem ele é. Ele quer ser aceito por causa das coisas que ele faz e não porque Deus aceita de uma certa forma. É um perigo na nossa cultura. Eu quero ser aceito porque Deus tem que me aceitar da forma que eu sou e eu não quero pensar em que Deus aceita. Não podemos pensar dessa forma. Deus deixou escrito na sua palavra o que ele aceita. Isso é o sacrifício de sangue que para nós hoje é Jesus. A única forma de receber salvação, perdão dos nossos pecados, é Jesus. Não existe outra forma. Então a gente pode ver isso aqui em capítulo 4. Ele endureceu o coração porque não foi aceito da forma que ele queria ser aceito. E ele matou seu irmão. Depois Deus vem para ele e fala, onde está seu irmão Abel? E ele fala que ele não sabe, sou eu o responsável por meu irmão. Ele deu essa resposta. A gente sabe, como a gente viu antes, Deus faz a pergunta não porque ele não sabe, mas para dar a oportunidade de confessar. Caim não quer confessar nada. Ele fala, eu não sou responsável por ele. Na verdade, ele é responsável, ele que matou. Mas ele não quer responder por o que ele tinha feito. E Deus fala que ele já sabe o que ele fez e Deus deu a maldição para ele, que ele vai viver como fugitivo, ele vai ter que ficar andando pelo mundo. E versículo 12 é muito interessante, ele fala, quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais da sua força. Lembra que ele era agricultor, esse era o trabalho, era o que ele fazia, era o que ele conhecia, o que ele gostava. E agora a terra não vai produzir mais para ele. Foi a consequência do pecado dele. E ele fica triste, ele fala, versículo 13, é tão triste que se torna engraçado. Ele fala, disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Como assim? Ele acabou de matar seu irmão. Como que ele vai reclamar da consequência? A consequência é que ele vai ficar como fugitivo, ele vai ter que fugir. O irmão dele morreu. O que é pior? A morte do irmão é muito pior, mas ele está reclamando. Por quê? Caim mostra pra gente alguém que só pensa nele mesmo. Caim não pensa no seu pecado, ele não pensa no que Deus quer, no que Deus aceita, ele não pensa no Abel e no que o Abel quer, ele só pensa nele mesmo. Na consequência do seu pecado, ele pensa na sua dificuldade. Esse tipo de pensamento é muito perigoso. A gente pode aprender isso com Caim. Então ele vai ter essa consequência e Deus vai falar, Caim fala, mas alguém vai me matar se me achar, e Deus fala, não vou deixar isso acontecer. Não porque Deus está querendo proteger Caim, que talvez ele quer por causa da sua graça, mas
é mais para não ter todo mundo se matando. Só tem uma família nesse momento na Terra. E se todo mundo começa a matar todo mundo, não vai durar muito tempo. Então Deus colocou um mandamento: você não pode matar outra pessoa. Isso não é permitido. Vingança não é permitido no reino de Deus. Ele não deixa isso acontecer. Existe na lei de Deus a pena de morte. É uma coisa que a gente não vai entrar muito hoje na nossa aula, mas é permitido na lei de Moisés. Mas isso, quando algo já decidido, é algo que o juiz vai decidir e não é vingança. Vingança não é permitido, porque isso a gente faz quando a gente vai responder na carne. E tem que ter uma consequência de pecado, a gente sabe disso, mas algo que é das emoções, quando estou respondendo na carne, não é algo que Deus permitiu. Então Deus não deixou ninguém matar ele. Depois vai falar um pouco sobre a família de Caim, os filhos, e depois no versículo 25, ele vai ter, Adão vai ter um outro filho, e esse outro filho se chama Sete. Provavelmente tinha outros filhos antes disso, mas agora vai ter o Sete, que vai ser esse filho de Adão, que faz parte da história da descendência de Adão aqui. Então, Abel já morreu, Caim rebelou, e agora Sete vai ser o filho que vai mostrar a descendência aqui. Capítulo 5 vai mostrar essa descendência de Adão. A gente não vai entrar em muita coisa aqui, eu quero ver duas coisas aqui nesse capítulo. Você pode ler todos os nomes, os anos de vida, 800, 900 anos de vida. Era um tempo diferente, mas aqui ele vai falar em versículo 2 que Deus criou o homem e mulher, os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Versículo 1 que ele tinha falado, ele criou na semelhança de Deus. Deus criou Adão na semelhança de Deus, mas olha o que acontece em versículo 3. Adão gerou um filho à sua semelhança. Quando Deus criou na sua semelhança, na semelhança de Deus. Ele era parecido com Deus, ele tinha a natureza de Deus de perfeição, ele não tinha a natureza de pecado, ele tinha o Espírito de Deus, era perfeito, era tudo perfeito. Agora nós passamos um tempo e o homem entrou em pecado, tem a queda, tem a consequência de pecado, tem tudo isso que aconteceu. Agora Adão vai ter seus filhos. Mas como vão ser esses filhos? Na semelhança e na imagem de Adão. É triste. É muito triste que agora nós temos essa imagem de Adão que vai continuar com a gente para toda a história. Nós nascemos com a natureza de Adão e não a natureza de Deus mais. A gente vai ter que continuar com essa natureza de pecado até achar salvação em Jesus. Então, uma outra parte triste da história, né, que nós recebemos essa natureza de Adão. Depois, mais para frente, eu quero ver essa história de Enoque, começando aqui em versículo 21, fala sobre Enoque. 22 fala, depois gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 365 anos. 365 anos é muito pouco para eles nesse tempo. No nosso tempo seria muito, mas para eles era muito pouco. Ele andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Isso acontece 2 vezes na Bíblia. E aqui é a primeira vez que isso acontece. Deus andou com essa pessoa, andou com Enoque. Enoque vivia em comunhão com Deus. E depois de 300 anos, Deus fala, não posso esperar mais 600 anos para você morrer. Você precisa estar comigo. Você precisa estar na minha presença. E Deus levou ele. É muito legal essa história. A Bíblia não fala quase nada sobre ele. Mas ele simplesmente andou com Deus e foi levado. Muito legal isso que acontece. Eu quero ver Hebreus capítulo 11 para terminar nosso estudo de hoje. Eu quero ver
os dois exemplos que a gente viu aqui em Gênesis vão ser falados em Hebreus 11. Se você não sabe, Hebreus 11 é o capítulo que fala sobre os heróis da fé, o exemplo da fé dos antepassados e como eles viveram da forma certa e o que eles ensinam pra gente. Então a primeira história é Hebreus 11, versículo 4, que fala assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Então, ele fala sobre Abel, que ele ofereceu o sacrifício superior, porque é o sacrifício que Deus aceita. O sacrifício de Abel é o sacrifício que Deus aceita, então é o sacrifício superior. O sacrifício de Caim não foi aceito porque não é o que Deus aceita, não é o que Deus tinha falado para eles, como Deus quer fazer as coisas. Ele fez o que ele queria e Deus não vai abençoar isso quando a gente faz do nosso jeito. Depois tem Enoque, que foi arrebatado pela fé, versículo 5. Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Então ele andou com Deus e Deus levou ele. É muito engraçado isso. Então duas coisas aqui nesses dois capítulos que a gente aprende e que nós queremos seguir para ser esses homens de fé como eles foram. O primeiro é Abel, que ofereceu o sacrifício que Deus aceita. Hoje, qual que é o sacrifício que Deus aceita? Jesus. Nós podemos viver como Abel quando nós colocamos nossa fé em Jesus, aceitando o sacrifício que Deus nos deu. A gente vai ser aceito, a gente vai fazer o sacrifício superior, como Abel fez. Em Jesus nós somos como Abel. Então a gente tem que olhar para esse sacrifício de Jesus como o sacrifício superior e não tentar alcançar Deus na nossa própria força. A segunda coisa aqui, andar com Deus. O segundo herói da fé aqui, na história aqui em Hebreus 11, é alguém que simplesmente andou com Deus. E por causa disso ele está aqui no capítulo dos heróis da fé. Ele foi levado porque ele andou com Deus. E é isso que nós queremos. Nós queremos viver pela fé no sacrifício superior, o sacrifício de Jesus. E nós queremos andar com Deus. Se a gente consegue fazer essas duas coisas, a gente vai fazer como os heróis da fé. Nós podemos ter vidas como eles, de agradar a Deus com nossas vidas. E a gente quer aprender com esses dois. É legal saber que isso é possível para nós no meio de um capítulo que fala sobre a consequência de pecado. Nós podemos mais uma vez ver a graça de Deus e como é possível para nós viver para a glória de Deus, vivendo pela fé. Então isso foi capítulo 4 e capítulo 5 de Gênesis. E na próxima vez a gente vai ver a história de Noé. Amém? Deus abençoe.